Olá, pessoal! Como vão vocês? Espero encontrá-los todos bem, com saúde e fazendo o isolamento social sempre que é possível para preservar a saúde suas e de seus familiares, não é mesmo? E de todos os nossos irmãos. Gente, a nossa aulinha hoje de evangelização, a gente vai falar do nosso Pai amoroso, do nosso Criador. Alguém sabe de quem que eu tô falando? Quem é o nosso Pai amoroso, que nos criou, que criou tudo que existe? Aposto que vocês já sabem a resposta, não é mesmo? Então, gente, é Deus, né? É Deus, essa inteligência suprema. Nossa, Maria do Carmo, o que é uma inteligência suprema? Ah, gente, é uma inteligência que a gente não consegue nem explicar. É uma inteligência que a gente ainda não tem discernimento, a gente com a nossa evolução, a gente ainda não consegue explicar, mas a gente sabe que Deus é a inteligência suprema e Ele é a causa primária de todas as coisas. Onde você pegou essa resposta? Ah, gente, lá no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? Olha, e aí os espíritos respondem: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que quer dizer isso? Então, vocês já sabem, né? Que ele é inteligência e que tudo que existe, tudo foi criado por ele. Não é mesmo? Então, gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando vocês estão fazendo uma prece lá, né, bem no cantinho, bem isoladinho, lá do fundo do coração, igual a gente aprende como que tem que ser a prece, ou vocês estão pedindo uma coisa, ou agradecendo pelo dia de hoje, né, em que a gente fala: Deus, nosso Pai, queremos agradecer pelo dia de hoje. Como vocês imaginam que seja Deus? Pensem. Tem gente que às vezes imagina Deus com uma túnica branca, de barba grande. Eu acho que confunde um pouco com Jesus, né? E a gente sabe que Jesus é um espírito também criado por Deus. Só que ele é muito mais, mas muito mesmo mais evoluído que a gente. Ele já passou essa fase que a gente já passou, está passando. Então, e Deus? Como será Deus? E tem outras pessoas que imaginam Deus como uma luz branca, uma luz prata. Alguém me falou uma vez, uma luz amarela. Será que Deus é assim, uma luz? Então, é muito difícil de explicar, não é? Mas aí eu pergunto, se Deus é tão difícil de explicar, a gente não consegue ver Deus, porque Jesus a gente sabe que ele veio à Terra, não foi? E veio falar de Deus, veio falar de amor. As pessoas conviveram com Jesus, mas e Deus? A gente não consegue ver, a gente não consegue saber como que é. Por que a gente acredita em Deus, então? Alguém sabe me falar? Eu vou contar uma historinha para vocês que explica um pouco a existência de Deus. Eu acho que vocês já ouviram essa história, mas ela é muito bonitinha. Chama A Existência de Deus e foi
e quem contou foi a Meimei, e quem psicografou foi o Chico Xavier. Vamos ouvir a história um pouquinho? Então, conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou-o à presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa com o autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caranaveiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, gente, ele começou a acreditar também que Deus existe. Por quê? Porque ele olhou para o céu, né? Viu as estrelas, a lua e realmente pensou: não tem condições de um homem ter criado tudo. Só uma inteligência suprema poderia criar tamanha beleza, não é mesmo? E eu penso, é difícil mesmo explicar Deus, mas a gente vê Deus, eu sinto Deus, quando eu vejo o vento, ele balançando as árvores, os galhos das árvores, as flores, levando as sementes para outros lugares, não é mesmo? Para que elas brotem em outros lugares. Eu não consigo ver o vento. Eu já até tentei, mas eu consigo senti-lo. Então, como eu consigo sentir, eu sei que ele existe, não é mesmo? Por exemplo, se eu pegar um copo com água e misturar um pouco de açúcar, o que vai acontecer? A água vai ficar doce. Mas eu não estou vendo o açúcar, não vejo. Depois que você mistura, o açúcar dissolve. Mas você sabe que a água está doce e está adoçada, mas não consegue ver mais o açúcar. E assim é Deus. Você não consegue vê-lo, mas você consegue senti-lo através da sua criação, através das flores, através das árvores, através dos rios, dos mares, das montanhas, através dos animais, através de tudo que existe, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe foi Deus que fez. E nós também. Deus nos criou espíritos simples, ignorantes e que ainda estamos tentando aqui explicar Deus, né? Tentando uma forma de explicar Deus. Sabemos que Deus é o nosso Pai, é amoroso, é um amor que a gente às vezes não consegue explicar também
o tamanho desse amor. Mas na nossa simplicidade, na nossa ainda simplicidade de explicação, a gente falaria que é um amor parecido com o amor de uma mãe para com o filho. Por quê? A mãe tem pelo filho um amor incondicional. Mas mesmo assim é um amor ainda muito pequeno diante do amor que Deus sente por nós. Eu sinto Deus em mim, mesmo sabendo que eu sou um ser em evolução, que nem sempre eu faço as escolhas certas, né? Mas que Deus, Ele confia em mim, porque Ele me criou, Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo que eu faço, tudo que eu penso. E Ele tem paciência de me esperar, de esperar a minha evolução, porque Ele confia em mim como um pai amoroso. E Ele sabe que eu, mesmo com todas as minhas dificuldades de escolher os caminhos certos, eu vou chegar lá, aonde Ele planejou que eu chegue, né? Que um dia eu vou ser esse espírito perfeito que Ele planejou que eu seria. E Ele confia em mim. E eu sinto Ele em mim. Então, é isso. Deus pra gente, Ele não tem forma. Ele não é aquele homem barbudo. Ele não é uma luz, não sei. A gente sabe que Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, o responsável por tudo que existe. Quando a gente olha para o céu, como fez o árabe, para mostrar a sua fé e ver as estrelas, quando a gente vê a lua, quando a gente vê o céu lindo, a gente imagina como o universo é grande, como Deus cria e continua criando, não é mesmo? Não tem como duvidar da existência dele. E a gente tem que lembrar que a gente pode estar sempre contando com ele. Sempre. Porque ele sabe de tudo que a gente precisa. E a gente, como um ser que foi criado com inteligência, a gente consegue falar com ele, não é mesmo? Através de nossos pensamentos, e a gente pode verbalizar esses pensamentos, não é mesmo? Para que ele sinta que a criação dele está ali, está evoluindo, né? Sabe que ele existe. E isso é muito importante. Eu sinto Deus quando eu tô aqui falando para vocês, né? Sobre ele, aumentando cada vez mais a minha fé, sabendo que ele existe realmente, porque eu acredito muito que Deus existe. Algumas pessoas falam, eu não acredito em Deus, porque eu acho que quem fez isso tudo, isso veio do nada. Gente, o nada não constrói nada, não é mesmo? Nada é nada. Então, vamos acreditar, né, que Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai amoroso, porque caminhando com Ele sempre a nossa vida vai ser muito melhor. As nossas escolhas, não é mesmo? Quando a gente acredita, quando a gente tem fé, até as nossas escolhas são melhores, não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aulinha e que tenham conseguido sentir esse Deus dentro de cada um de vocês, tá bom? Fiquem em paz. Um abraço a todos e fiquem com Deus.